Então a gente vai começar aqui o nosso estudo bíblico, o nosso curso de teologia. Seja bem-vindo a esse momento, curso básico de teologia, curso que nós criamos aqui especialmente para você. É um curso que nós criamos assim inteiramente gratuito e também estamos enviando alguns materiais aí para o pessoal que está interessado e também enviando também material de suporte. E eu quero lembrar, antes de a gente estar dando início diretamente na matéria, só quero lembrar você que as dúvidas, vai anotando aí, tá bom? E eu vou segurar aqui um pouquinho para que a gente possa estar comentando sobre as dúvidas no final desse estudo aqui, tá bom? No final dessa aula aqui. Então, no final da aula, a gente vai estar tirando todas as dúvidas e se você tiver alguma dúvida, vai colocando aí na barra de comentários, tá? Depois a gente vai estar, então, atuando exatamente nessas dúvidas que você tem, tá bom? Então, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos para o nosso estudo bíblico propriamente dito. Então, lembrando que estamos dando início, né, nosso curso de introdução à teologia e nós estamos estudando essa matéria. Quando se fala em introdução, né, logo a gente já tem em média, né, introdução é simplesmente aí uma palhinha, né, simplesmente aí um cheiro daquilo que vai vir mais para frente, é simplesmente uma apresentação da teologia, isso que significa introdução. Eu sempre comento com as pessoas que a gente vai estar ministrando aula, alguma coisa assim, sempre quando a gente vai falar alguma coisa, a gente também faz o seguinte, a gente explica sobre aquilo que a gente está falando. Porque o que nós entendemos? Nós entendemos que nós precisamos saber sobre o que está se referindo, ou seja, se nós estamos falando sobre teologia, né, ou se vamos falar sobre teologia, nós vamos precisar saber realmente o que significa teologia, tá bom? Há várias definições a respeito de teologia, há muitas definições, só que muitas assim são bem complexas. Você pode encontrar, por exemplo, tanto nesse dicionário aqui, ó, esse dicionário Wycliffe, tanto nesse dicionário você vai encontrar definições que têm quase 1 quilômetro de extensão, mas dentro desse próprio dicionário você vai encontrar algumas definições, porque dá várias definições, esse dicionário é muito completo. Então, dentro dessas definições, você vai encontrar sempre uma que você se enquadra, que você para entender, né? É como, por exemplo, quando você vai olhar para isso aqui, você vê também uma definição bem extensa, mas sempre tem uma palavra-chave dentro daquilo que a gente pode entender, tá bom? Então, é muito bom. E esses livros aqui também a gente futuramente vai estar enviando, tá bom, no decorrer do curso. Lembrando que são 12 matérias, tá bom? São 12 matérias e durante o ano, cada mês a gente vai eliminando uma matéria e no final do mês de março para abril, a gente vai estar encerrando, a gente vai estar fechando tudo isso, tá bom? Então, são aí 4 semanas cada matéria e vamos lá. Então, voltando aqui, a introdução à teologia, então nós entendemos que é simplesmente uma apresentação com relação àquilo que nós vamos estudar, que é a teologia. E o que é definição de teologia? Antes de entrar também na definição, só queria lembrar você a respeito de algumas coisas que entram dentro da teologia. Para quem trabalha com computador, para quem tem seus programas e tal, imagine uma pasta, você cria uma pasta. Só que quando você quer organizar, por exemplo, você cria pastas dentro dessas pastas, se chama de subpastas, tem uma pasta dentro de outra pasta. Então, a teologia ela é essa pasta maior, né? E dentro dela a gente vai organizando. Você cria essas outras pastinhas aí dentro para você organizar o assunto principal que é a teologia, não é isso? Então tá. Então dentro da teologia a gente vai estudar a introdução da teologia, que a gente vai dar uma pincelada hoje, tá bom? Também a gente vai estudar um pouco a respeito da necessidade da teologia, também teologia, a sua interpretação e também o conceito de teologia. Ó, mandei a apostila para você, tá? Áreas de estudo dentro da teologia, teologia bíblica, teologia moral, sistemática ou dogmática e também temas que contém ali, que estão dentro da teologia. Isso na primeira matéria, tá? Isso na primeira matéria. Os outros módulos, entra aí outros assuntos também dentro da teologia, claro, sempre, mas entra também outros assuntos, tá bom? Então vamos aqui para a introdução à teologia, tá? Não esquece, tá bom? Vai deixando o seu comentário, vai deixando a sua dúvida aí, tá bom? No comentário, na barra de comentário, depois a gente para conversar um pouco sobre ela, tá bom? Então tá, ó, definição de teologia. Como se pode definir a teologia? Pastor, teologia falam que é isso, teologia falam que é aquilo, falam que se a gente até estudar muito a gente fica louco, se a gente ler a Bíblia a gente fica louco, que negócio que é esse?
Pois é, então no tempo passado, a gente vai até entrar nessa questão da história da igreja, né? Então no tempo passado, quando não queriam que a gente aprendesse a Bíblia, quando não queriam que a gente, não tinha intenção nenhuma que a gente realmente pudesse aprender algo a respeito das coisas de Deus, diziam justamente isso para nós. Eu falando para nós, não é do meu tempo, tá? Mas para nós, para os cristãos do passado, para as pessoas que se interessavam por Deus no passado. Eles diziam exatamente isso, os bispos, lá os sacerdotes, não vou entrar muito nessa questão agora, porque senão a gente vai estar adiantando o assunto. Então diziam realmente que a leitura da Bíblia deixa a pessoa louca, deixa a pessoa, sabe? Mas se você parar para você analisar, o apóstolo Paulo, por exemplo, há um trecho da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele diz, está escrito assim no subtítulo, diz assim, que o assunto de Paulo é o Evangelho. E certa vez quando Paulo vai conversar com um determinado rei, não me lembro se o rei é Agripa, parece que, se eu não me engano, o rei é Agripa. E Paulo tinha o poder da persuasão. Persuasão é o convencimento, né? Aquela pessoa que fala, e ela acaba convencendo a outra a respeito do assunto. Então, o que aconteceu? Então, Paulo, ele começou a conversar com esse rei, e aí, então, ele disse assim, Paulo, as muitas palavras te deixam louco. Ou seja, ele tinha convicção, ele disse assim, você quer me converter também? Então, ele tinha convicção daquilo que ele dizia, então ele falava com autoridade. Assim também nós entendemos que várias outras pessoas da Bíblia nós encontramos da mesma forma, não só ali esse assunto, esse versículo diretamente para Paulo, não é um versículo isolado, mas em várias outras passagens se encontra também pessoas com o mesmo conhecimento, com esse mesmo nível, com essa mesma busca, com essa pegada de Paulo, e eles falam essa mesma questão. Ou seja, então, mas o que acontece? Acontece com a pessoa que ela tem, na verdade, ali uma certeza dentro de si. Por ela ter uma certeza dentro de si. Quem tem certeza, ele fala com convicção. Quando a pessoa ela tem certeza realmente, então por isso que nós precisamos do conhecimento da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro, ele fala exatamente sobre isso. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, ele fala exatamente sobre isso. Que nós precisamos ter convicção da nossa fé e precisamos saber responder a respeito da nossa fé. Ou seja, para nós sabermos responder a respeito da nossa fé, o que nós precisamos fazer? Estudar. Então muitas pessoas elas tremem quando elas vão falar de Jesus, porque elas imaginam que alguém já vai perguntar alguma coisa a respeito do cristianismo e também a respeito de que ela acredita, de como ela acredita. Quando ela começa a ouvir, por exemplo, uma pergunta dizendo assim, mas quem é Deus? Me prova Deus. Me dá uma prova concreta de que Deus existe. Então, quando ela ouve algumas perguntas assim, ela já começa a tremer, ela já começa a ficar, sabe, gaguejando, porque ela não sabe exatamente aquilo que ela vai responder. Exatamente, esse curso é exatamente para isso, para capacitar pessoas justamente para também esse trabalho de evangelismo e também um trabalho de discipulado, tá? No discipulado também tem muitas essas questões e essas perguntas aí, tá? Então, voltando para cá, a definição mais simples que eu encontrei, não encontrei definição mais simples que essa da palavra teologia, é o seguinte, essa palavra é uma junção de duas palavras ali, é duas palavras em uma só. Então, essa palavra ela está no grego, tá? Theos significa Deus, e logia, estudo. Teologia, estudo sobre Deus, ou estudo sobre as coisas de Deus, ou estudando Deus. Então, teologia é simplesmente estudo sobre Deus. De repente você vai ouvir alguém falando aí 3 dias dando definição a respeito de teologia. Se eu for resumir, por exemplo, a palavra teologia em uma linha, por exemplo, eu diria estudo sobre Deus. Pastor, mas isso é muito simples. Eu sei. Mas se eu ficar falando, por exemplo, 2 horas para você a respeito de conceito e de realmente definição de teologia, você vai chegar na mesma conclusão. Diante de tudo que você disse, teologia é estudo sobre Deus. Então, simplificando, né? Teologia é estudo sobre Deus. Então, a teologia cristã, então, ela precisa ser interpretada de uma forma racional, tá? Porque muitas pessoas, quando elas ouvem falar a respeito, tudo isso que eu estou falando, tá aí na sua apostila, nessa apostila que eu mandei para você, tanto em PowerPoint como também em PDF, tá? Então, essa teologia cristã, ela precisa ser interpretada de uma forma racional. Ou seja, pastor, como é que pode ser interpretada de uma forma racional? Sim, a palavra do Senhor, ela mostra que as coisas de Deus, elas precisam sim ser interpretadas e serem reconhecidas de uma forma racional, ou seja, de uma forma inteligente. Em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, está escrito assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereção em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Só uma observação, olha para você ver quanto a gente
quando a gente vai fazer algo assim, quanto de luta às vezes a gente passa por aí, ó. Pra você ter ideia, tá chovendo em um telhado barulhento aqui da igreja. Mas enfim, então olha só, o apóstolo Paulo, voltando para cá, o apóstolo Paulo fala a respeito de um culto racional, ou seja, de um momento em que se chega diante de Deus de uma forma racional. Seja isso no culto, não se isolando para o culto, mas seja isso em um culto, seja isso através de uma ministração da palavra, seja isso através de um estudo bíblico. Nós precisamos chegar diante do Senhor de uma forma inteligente, de uma forma racional, né? Ou seja, sabendo, quando eu falo em racional, sabendo exatamente aquilo que eu estou fazendo e exatamente obedecendo o princípio. Porque quando eu sei o que eu estou fazendo, é porque eu entendi o para quem eu estou fazendo. Então isso é muito importante. Nós entendermos o para quem nós estamos fazendo e o porquê nós estamos fazendo. Então, para isso nós precisamos aprender, né, mais da palavra de Deus, nós precisamos buscar mais da palavra de Deus, para que nós possamos estar aí como a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, né, 2,15, diz assim, para que a gente venha se apresentar como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Isso é muito importante, tá? Não basta simplesmente pregar, não basta simplesmente anunciar, não basta simplesmente discipular. A Bíblia pede para que nós venhamos a ser obreiros aprovados e que maneja bem a palavra da verdade. Por exemplo, seja através de um bate-papo entre duas vizinhas, uma cristã e outra não, seja através de um estudo bíblico, seja através, por exemplo, de uma ministração na igreja. Se o ouvinte, por exemplo, ele pergunta para você alguma coisa relacionada ao que você falou, por exemplo, você tem uma base, por exemplo, para você dar para essa pessoa? Ou você simplesmente preparou um assunto e simplesmente isso, né? Então isso é muito importante, nós sempre buscarmos base para aquilo que nós falamos. É muito importante nós sempre termos base para aquilo que nós apresentamos de assunto. Sempre baseados, sempre pautados na Bíblia Sagrada, sempre pautados na Palavra de Deus, tá bom? A Palavra de Deus é a base para todas as coisas. Nós estamos fazendo estudos aqui sobre teologia ou introdução à teologia, mas a Bíblia, ela precisa ser a base para tudo isso, tá bom? Olha só, então, a fé cristã, ela precisa ter essa base, ela precisa ter essa sustentação aí, e procurar realmente saber quem é Deus, né, e como Deus age, e como Deus pensa. Então, através desse estudo de teologia, nós vamos descobrir exatamente essas coisas. Quando estivermos estudando sobre os atributos de Deus, por exemplo, quando estivermos estudando sobre o Espírito Santo, por exemplo, Pai e Filho, ou seja, Deus, por exemplo, tem pessoas que elas não sabem disso, mas, por exemplo, Deus tem pensamentos a respeito de nós. Deus tem planos, projetos escritos na Bíblia a nosso respeito. Deus, ele tem desejos para cada um de nós, para toda a humanidade. Então, muitas pessoas elas não sabem disso. Então, através desses estudos bíblicos aí, a gente vai entender um pouco mais aquilo que Deus pensa. Não na sua totalidade, claro que não. Como diz o livro de Salmos 139, o trabalhar e a mente do Senhor é grande demais, é grandiosamente esplêndida, algo assim infinito, para entender realmente Deus. Assim como diz também o apóstolo Paulo, né? A profundidade do amor de Deus, a extensão de tudo isso é muito grande, mas nós podemos entender ali, pelo menos, né, de uma maneira superficial, quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age e aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Realmente saber a pessoa de Deus, né? O propósito de Deus. E olha só, e como ele se revela, claro, o desejo dos filhos é saber realmente aquilo que o pai vai fazer, a ação do pai em tudo isso, tá bom? E através da teologia, eu estou te mostrando aqui alguns pontos que mostram a respeito da importância de nós realmente estudarmos teologia, tá? E olha só, então através da teologia, o que nós entendemos? Nós passamos a conhecer a Deus, ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, ele se revela a nós através da sua palavra. O Pai se revela para os filhos através dessa carta que ele direcionou para nós, que é a Bíblia Sagrada. Então, daqui a pouco você pode pensar assim, pastor, mas eu leio a Bíblia, já li a Bíblia 20 vezes. Ótimo, isso é muito bom, continue lendo. Mas tão importante quanto ler é entender. Agora, por exemplo, se eu fizer a seguinte pergunta, me explique a Bíblia, né?
Qual o capítulo central, o versículo central da Bíblia? Qual a razão da Bíblia? Qual a direção da Bíblia? Qual o assunto da Bíblia? Então, pode ser que a gente tenha um pouco de dificuldade para responder. Então, como eu já comentei, é muito importante a gente ler, mas tão importante quanto a gente conhecer também a respeito de Deus. Então, quando nós estudamos, nós passamos a conhecer a Deus e também a entender ali as verdades fundamentais da Bíblia, porque a Bíblia tem suas verdades, a Bíblia tem ali seus princípios, né? A Bíblia, quando nós falamos de teologia, eu comentei já com alguns daqui da igreja, com algumas pessoas aqui da igreja, que a Bíblia não é um livro organizado. Quando você ouvir isso, você vai falar assim de repente, puxa pastor, que blasfema, a Bíblia não é um livro organizado? Não, a Bíblia é um livro completo, é completo, tudo que você procurar, você vai encontrar na Bíblia Sagrada, mas a Bíblia não é um livro organizado. Por exemplo, no livro de Gênesis, por exemplo, fala sobre criação, fala sobre redenção, fala sobre Jesus Cristo, plano da salvação, fala sobre misericórdia de Deus, até mesmo graça, quando se fala ali a respeito de Noé e Abraão, enfim. Fala a respeito de muitas coisas no livro de Gênesis. Mas em Êxodo também fala, no Novo Testamento também fala sobre isso, em tantos outros livros e cartas também fala sobre o mesmo assunto. Ou seja, fala sobre família, e praticamente todos os livros da Bíblia falam sobre família. Ou seja, a Bíblia não é um livro organizado. Então, quando nós falamos a respeito de teologia sistemática, teologia, aliás, o que a teologia faz? A teologia, dentro da teologia, existem matérias que organizam esses assuntos. É como que se você pegasse, por exemplo, eu quero quero ver na Bíblia inteira, na Bíblia toda, o que significa amor. Eu vou estudar sobre isso aqui então. A gente já vai entrar nesse assunto, tá? A gente já vai entrar nessa questão, tá bom? Eu já cheguei até você, já vejo os recadinhos aí, tá bom? Então, então deixa eu ler o recadinho aqui, deixa eu ver se tem algum recadinho. A gente está ao vivo aqui. Eu falei que esse estudo bíblico, né, essa aula, ela vai para o nosso canal, porém, antes de ela ir para o nosso canal, ela é totalmente editada, ela é totalmente trabalhada, tá bom? Aqui em estúdio. E para que ela vá então para o nosso canal, depois eu te mando o link de como é que as coisas ficaram, tá bom? Então, vai guardando as informações aí, coloque seus comentários aí, tá bom? E até mesmo suas dúvidas aí, põe no barra de comentário. E eu vou daqui a pouquinho lendo mais uma vez para que a gente possa tirando algumas dúvidas, se é que ele existe, tá? E algumas pessoas, querido, deixa eu voltar aqui para o meu estudo bíblico, olha só. Algumas pessoas, elas comentam até mesmo, pastor, mas não tem necessidade, eu acho, de estar aí então fazendo estudo de teologia. Eu acho que não tem necessidade disso. Olha, eu vou te mostrar a respeito da necessidade de nós estarmos estudando a Bíblia e de nós estarmos estudando sobre teologia. Algumas pessoas comentam assim, pastor, quando fala em teologia é muita confusão. Na verdade não existe confusão nenhuma. Quando algumas pessoas elas começam a ler, estudar um pouquinho a respeito da Bíblia, uma palavra que se aprendeu lá no mundo lá fora e se traz infelizmente para dentro da igreja é a seguinte: a Bíblia tem muitas interpretações, cada um interpreta de uma forma. Deixa eu entrar nessa questão. A Bíblia não tem muitas interpretações, a Bíblia tem uma interpretação só. Os homens, pode ser que eles interpretem a Bíblia de uma forma quando eles chegam diante da palavra, mas a Bíblia tem uma interpretação só. Só quero lembrar que eu não estou com intenção de dizer algo que você nunca ouviu, tá? Nós só estamos aqui para simplificar a Bíblia, o estudo da Bíblia é teologia para você, tá bom? Então, a Bíblia tem uma tradução, uma interpretação só. O único intérprete da Bíblia que existe na face da terra, quando Jesus estava aqui, era ele. Mas o único interpretava a palavra e a vontade de Deus. Mas o único intérprete que nós temos aqui da Bíblia não são as faculdades das universidades, eles estudam fatos históricos, mais alguma coisa assim. Mas o único intérprete que nunca erra da Bíblia é o Espírito Santo. Então, antes de nós fazermos esse curso, é interessante nós buscarmos o temor do Senhor, porque o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Não aprender para mostrar para alguém que nós sabemos mais, não aprender da Bíblia para nós mostrarmos superioridade de forma nenhuma, mas da forma correta, para que nós venhamos crescer na graça e no entendimento, para que nós venhamos a servir melhor o Senhor, ou até mesmo ser um pai melhor, ou até mesmo um pastor, um obreiro melhor, ou até mesmo um membro de uma igreja ser melhor, porque quando passamos a entender a Bíblia, nós entendemos até mesmo o que é a autoridade espiritual, nós passamos a entender e a nos organizar diante de Deus e diante das hierarquias que Ele mesmo
impõe, tá bom? Então, há uma necessidade muito grande de nós aprendermos a respeito da teologia, uma necessidade muito grande de nós aprendermos a respeito das verdades de Deus, tá? Então, todas as pessoas, elas precisam, de certa forma, já te explico isso, todas as pessoas, de certa forma, elas precisam ter uma teologia dentro de si. Você percebe que a sua apostila é igual à minha? Eu não diferenciei de nada. Ou seja, para que você tenha o mesmo acesso que eu, sem aquela coisa de, a apostila do professor é diferente, a apostila do pastor é diferente, tem mais coisa que a minha, então, não. Eu fiz a sua igual à minha. Por quê? Para que quando você olhe esse texto que eu estou ministrando ao teu coração, você possa também ampliar a sua visão. Quando você olhar para textos da Bíblia, a partir de hoje, você vai olhar com uma outra visão, com uma visão mais ampliada, tá bom? Então, há uma necessidade, nós entendemos, de todas as pessoas elas terem uma teologia dentro de si e, de certa forma, elas até têm algo dentro de si, um certo princípio dentro de si, até mesmo de uma forma organizada. E é preciso por quê ter uma teologia implantada dentro de si? Porque nós precisamos demonstrar nossa crença. Pastor, eu demonstrar minha crença? Se eu demonstrar minha crença, eu vou ser rejeitado pelos meus amigos, e até mesmo no trabalho e pela minha roda de amigos na escola. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós demonstramos a nossa crença, nós estamos acendendo uma luz. E as pessoas vão querer, de certa forma, que as suas vidas sejam clareadas através dessa luz. Então, as pessoas estão na expectativa de que essa luz venha a brilhar para a vida delas. Mas elas estão esperando, elas esperam algo de nós. Então, quando nós declaramos nossa fé em Cristo, alguém diz assim, opa, fé em Cristo, deixa eu chegar perto. Deixa eu contar uma coisa para você, um testemunho aqui de meio minuto. Certa vez entrei trabalhar na empresa e eu não havia comentado nada a respeito ainda disso, mas no segundo dia, não foi no primeiro dia, alguém descobriu, porque eu tinha uma amizade lá dentro, alguém descobriu que eu era pastor. E aí chegou um certo alguém e perto de mim falou assim, eu ouvi falar que você é pastor, é verdade, mano? Eu falei, sim, por quê? Aí a pessoa começou a abrir o coração. Falei, então, é que eu estou com problemas aí, puxa, não sei se você pode me ajudar. E começou a falar assim, sabe, comentar sobre a vida toda da pessoa. Olha só que interessante. Então, o que nós imaginamos logo assim? Nós entendemos que as pessoas estão querendo uma luz, elas estão querendo uma saída para a sua vida. E nós precisamos demonstrar nossa crença, porque nós temos a saída, nós temos a solução para a vida das pessoas. Nós temos Jesus. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, nós temos a saída para a vida das pessoas que estão perecendo muitas vezes sem o Evangelho. Então, veja a necessidade de nós aprendermos. Então, quando nós aprendemos, nós estamos nos capacitando para instruir outros e formar também outros discípulos, tá bom? Então, você foi chamado para formar discípulos. Não, pastor, acho que não foi não. Eu creio que sim. Porque Jesus disse assim, olha, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse fazer o quê? Ide fazer discípulos. E ele está falando para aquelas pessoas que estavam seguindo a ele. O que nós estamos fazendo? Seguindo Jesus. O que ele pediu para nós? Para nós fazermos discípulos. Para fazer discípulo, nós precisamos adquirir conhecimento, tá? É sobre isso que eu queria dizer para você. Então, pode até mesmo ser, de repente você pensa assim, pastor, todo teólogo é cristão, né? Eu estava ouvindo um teólogo estar ministrando lá. Não é bem assim. Nem todo teólogo é cristão. O cristão, ele pode ser um teólogo, mas nem todo teólogo é um cristão, tá bom? Mas como é que pode ser um teólogo e não um cristão? Sim. Por exemplo, a teologia, ela não forma cristãos. Ela simplesmente instrui no conhecimento das coisas de Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, quem forma o cristão, na verdade, é o Espírito Santo. Que a partir de uma entrega para Jesus, a pessoa realmente é moldada pelo Espírito. Mas o fato de... existem muito, por exemplo, existem pessoas que são desviadas do Evangelho, pessoas que não amam a Deus, nem servem a Deus, são teólogos. Eles se formaram em teologia para trabalhar numa área, por exemplo, específica. Para trabalhar numa certa editora, por exemplo, para ministrar aula em uma universidade. Ou seja, para trabalhar em alguma área, por exemplo, dar aula de religião, ministrar sobre aula de religião em escolas, por exemplo. Mas são teólogos. Padres, por exemplo, para ser um padre precisa ser teólogo. Então, não propriamente diretamente um cristão, mas precisa ser um teólogo. Então, você entende aquilo que nós queremos passar para você? Então, nem todo teólogo é cristão, mas o cristão ele pode ser um teólogo, tá bom, querido? Então, tá aí um caminho bom, aí uma boa opção, tá bom? Então, o que nós entendemos, querido? Que os teólogos, eles passam a conhecer nas Escrituras.
Eles podem falar para você, por exemplo, você diz um versículo, ele tira, eu tiro a mensagem disso aqui. Ele simplesmente conhece um Deus ali que está escrito na Bíblia. Esse Deus eu conheço, ele é assim, ele é o Deus Elohim, ele é o Deus Jeová Shalom, ele é Jeová Nissi, ele é Jeová Rafá. Ele simplesmente conhece o Deus das Escrituras, o Deus nas Escrituras, mas ele não conhece o Deus das Escrituras. É bem diferente. Então, o cristão, ele tem essa possibilidade de conhecer o Evangelho através aqui desse momento de curso que nós estamos tendo, mas ele também tem muito mais privilégio de conhecer o Deus do qual, conhecer o relacionamento ali que eu estou falando, conhecer tanto as Escrituras como também o Deus das Escrituras. Então você percebe que, e tem mais, deixa eu dizer algo para você. O teólogo, aquele que é simplesmente um teólogo, sem ele se tornar um cristão, ele conhece as Escrituras, porém, ele não e nunca vai conhecer a profundidade da essência de Deus. Ele só vai conhecer aquilo que é superficial. Ele nunca vai conhecer aquilo que é a profundidade da intenção, da intimidade de Deus. Ele nunca vai conhecer. Sabe por quê? Porque o Pai só revela seus segredos aos filhos. Então, está aí uma boa oportunidade, para a gente se aproximar mais ainda de Deus, tá bom? Então, o essencial para as nossas vidas, e até mesmo muitos estudiosos dizem, muitos educadores dizem até mesmo, talvez eu esteja falando com alguns educadores aqui nessa noite, mas alguns educadores até comentam sobre isso, que o caráter de uma criança ele é formado até por volta dos 12, 13 anos aí no máximo, é formado o caráter de uma criança. Passou disso, é o que é. Caso contrário, é chorar, lamentar e dificilmente, é difícil mais moldar, ou mudar até mesmo ali o caráter. Mas nós entendemos que o Senhor, ele, através do seu Espírito Santo, ele é capaz de mudar e moldar o caráter do cristão. Por que ele é capaz de fazer isso? Porque o convertido está aqui, por exemplo, quando ele recebe o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vem com a vontade dele. E quando o Espírito Santo de Deus, ele sobressai na vida da pessoa, a própria vontade de Deus, ela passa a ser estabelecida. Ou seja, as atitudes passam a ser outras, as palavras, enfim, tudo na vida da pessoa passa a ser outra. Ou seja, a pessoa ela foi moldada. Ou seja, aquilo que o homem não pode fazer lá fora, através de psicólogos, através de tantas coisas assim, tanto que os psicólogos, eles não resolvem problema nenhum. Você não resolve problema nenhum, que heresia? Não, eles não resolvem. Eles ajudam as pessoas a conviver com o problema que tem, tá? Então, você que vai em psicólogo, não sei se você vai, mas enfim, você só chega contra o problema tal, ele, de alguma maneira, ele permite que ele dá ali uma estratégia para que você aprenda a conviver com o problema. Resolver, não é. Até nas universidades, por exemplo, de psicologia, se aprende isso aí, tá? Não é para resolver, mas simplesmente para ensinar a pessoa a conviver com o problema que ela tem, tá bom? E a decepção para muitos, Então tá, alguns, por exemplo, que vão até em consultório de psicologia, chega para o psicólogo e diz assim para ele, eu queria que você resolvesse meu problema, me ajuda a resolver esse problema. Ele não vai resolver o seu problema, a pessoa vai ter que se encontrar e de alguma forma aprender desse processo de convivência, mas resolver não. Quem resolve, na verdade, é só Deus. Então, quando se fala a respeito desse molde, de ser moldado o caráter do cristão, ou seja, através dessa crença firme, e é por isso que nós precisamos ter uma crença firme, é por isso que nós precisamos ter o Senhor Jesus como nosso fundamento. O Senhor precisa ser a base para as nossas vidas. Jesus precisa ser a base, o fundamento principal. Quando eu falo em fundamento principal, isso está dentro da teologia, tá bom? Quando eu falo em fundamento principal, eu estou dizendo assim, o mundo tem um fundamento e tem um princípio. Onde você vai, existe uma regra, um fundamento e um princípio. Na empresa, no comércio, onde se vai, existe um princípio. Ou seja, mas Cristo precisa estar acima de tudo isso. Ele precisa ser a base, ele precisa estar ali no princípio, ele precisa ser aquilo que ele disse tanto através dos profetas, como também ele comentou a respeito disso, o próprio Senhor Jesus. Ele disse assim, que se colocou como a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Ou seja, por que pedra de esquina, a pedra principal? Porque se a pedra principal, a base de tudo,
é construir a casa sobre a areia. Bom, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, você conhece essa história. Se você não conhece, leia, né, aí na tua casa, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Fala sobre os 2 fundamentos. Mas também quando nós olhamos assim sobre pedra de esquina, por exemplo, é como, por exemplo, se eu tivesse passar... Eu tenho um lugar para chegar, por exemplo, que é o supermercado aqui do bairro de onde eu moro. Para eu chegar lá, eu tenho que atravessar, um quarteirão, o meu aqui é perto, mas eu tenho que passar por um determinado lugar, por uma encruzilhada, por uma esquina, por um determinado lugar. Quando nós falamos em pedra esquina, imagine o lugar principal onde a gente vai ter que cruzar, a gente vai ter que passar por ela. Jesus é exatamente isso, como quem diz assim, vocês vão ter que passar por mim, vocês vão ter que passar pela minha verdade e vocês vão ter que passar pelo meu trono. É como se ele tivesse dito exatamente isso. Mas vocês estão rejeitando. Então, é isso que ele estava falando para os religiosos. Ou seja, Jesus é a pedra fundamental. Ele é a base para a vida de todo o cristão, tá bom? Então, por isso que nós precisamos estar ali nos alinhando, né? Alinhados à vontade de Deus. E para saber qual é a vontade de Deus, precisamos estudar a Bíblia e é isso que nós estamos fazendo aqui. E já vou dar mais uma atenção aqui para o pessoal que está nos acompanhando aí. Então, nós comentamos que é essencial, né, desenvolver aí nosso caráter cristão ali, entregando realmente nós ao Espírito Santo a vontade do Senhor, para que haja então um crescimento correto, ou seja, como assim crescimento correto? Para que nós venhamos a crescer tanto na graça como também no conhecimento. Graça, unção de Deus, aquilo que Deus vai fazer através das nossas vidas. Conhecimento, justamente isso, nós tratamos com pessoas, por mais que nós estejamos no ambiente espiritual, que é a igreja aqui, por exemplo, eu agora, por exemplo, estou na igreja, por mais que nós estejamos no ambiente chamado igreja, nós tratamos com pessoas que estão ali na qualidade de espirituais, mas pessoas que não. Então a gente precisa justamente se preparar tanto para uma coisa quanto para outra, graça e conhecimento, tanto para tratar com carnal, como também para com o espiritual. Bom, Paulo fala a respeito disso quando ele fala lá que as pessoas elas estavam optando, uns querem Paulo, outros querem Cefas, outros Apolo. Ele fala justamente sobre isso, sobre o grupo de pessoas que estava ali justamente. Ele fala sobre isso, né? Sobre carnais, sobre espirituais. Então, nós tratamos com todo o grupo de pessoas que chega na igreja. Por isso que há necessidade de haver essa preparação, tá bom? E eu falo nós, na qualidade de pastor, mas também os diáconos trabalham, os líderes de grupo trabalham, os próprios irmãos, eles atuam e eles convivem com vários grupos de pessoas espirituais, mas também pessoas que não dão muita importância para isso. Então é muito comum isso, tá bom? É muito comum a gente entender, a gente saber que a gente trata com vários grupos de pessoas. Isso não é novidade nenhuma para a gente, tá bom? E a partir do momento que a gente passa a crescer na graça, no conhecimento ali da vida cristã, né? Nós entendemos que as experiências cristãs são inevitáveis, elas passam a ser inevitáveis na nossa vida, ou seja, nós passamos a entender, querido, que a sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus dá para cada um de nós vemos que é algo assim muito precioso. Pode estar colocando aí, de repente você pensa assim, pastor, eu queria que você falasse sobre isso, sobre aquilo. Eu não quero adiantar o assunto, porque são 12 matérias, e nessas 12 matérias a gente vai tratar também sobre outros assuntos, tá bom? Então, para você ter ideia, eu vou comentar aqui as matérias que a gente vai estar tratando. Introdução à Bíblia, que é o que nós estamos fazendo, tá um pouco ralo hoje, porque é simplesmente introdução à Bíblia, tá? Mas olha só, nós vamos tratar, por exemplo, sobre teologia sistemática, sobre bibliologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, doutrinas bíblicas, é muito interessante, muito importante. Vamos tratar também sobre pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, no seu original, né? E sobre cristologia, sobre doutrina da salvação, né? Que alguns chamam de soteriologia, e também as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. É extremamente importante nós estudarmos as cartas de Paulo. Depois eu vou recomendar um livro que eu tenho aqui, muito bom, mas eu creio que tem em PDF. Se ele tiver em PDF, quando a gente estiver estudando sobre esse assunto, eu envio para você, tá? E olha só, vamos estudar também sobre angelologia, né, que é o estudo sobre os anjos, e também escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos, tá bom? Então muita coisa vai acontecer por aqui, então por isso que talvez eu entre em um assunto hoje, não me aprofunde tanto, porque nós vamos estar estudando especificamente sobre esse assunto, então para que eu não venha atropelar, né, as coisas aí, tá bom? A missionária Patrícia também está conosco, precisamos aprender a palavra de Deus para não sermos enganados. Justamente, missionária Patrícia,
O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso lá no começo do livro de Gálatas, né? Olha só, o apóstolo Paulo plantou, já continua o meu comentário aqui, tá? Só vou pegar um gancho aqui da missionária Patrícia. O apóstolo Paulo, ele implantou a palavra de Deus nessas viagens missionárias, por exemplo, a fundação da igreja. O apóstolo Paulo, ele chegava em determinada igreja, se conhecesse alguém ali ou não, enfim, ele implantava ali, começava a pregar o evangelho, fazia suas amizades, formava discípulos, deixava ali um líder e ia para outro lugar. Depois ele começava a fazer suas viagens missionárias. E algo muito interessante, eu vou soltar essa palhinha para você. Algo muito interessante que você percebe que você que estuda, você que lê a Bíblia, por exemplo, no livro de Atos, olha só, no livro de Atos, por exemplo, Paulo chega em algum lugar que algumas pessoas já conhecem algo de Deus, que foi aquele grupo lá do Pentecostes, de Atos capítulo 2, que depois as nações que estavam lá reunidas no dia de Pentecostes, cada um voltou para a sua cidade depois que acabou a festa, mas saíram com o princípio, porque Pedro, por exemplo, pregou e salvou a princípio mais de 3.000 almas. Para onde elas foram? Depois cada um voltou para sua casa. Então você vê Apolo, que já tem um princípio de Deus, você vê Áquila, que já tem um princípio de Deus, Áquila e Priscila já tem um princípio de Deus. Várias pessoas, você já vê ali que, vários lugares que Paulo chega, você já vê que já tem princípio de Deus. Por quê? Porque eles pessoas já levaram o evangelho para aquelas nações, né? Então é muito importante aquilo que houve, aquele trabalho evangelístico, eu chamo assim, né? Que houve lá no livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? No capítulo 2, tá bom? E então, justamente, a missionária Patrícia também, olha só, em Gálatas, pegando esse gancho aqui em Gálatas, a verdade tinha sido implantada, só que quando Paulo ele partiu para um outro trabalho, o que aconteceu? Alguns falsos mestres, eles passaram a implantar heresias e implantar ali vontades deles, vontade dos judeus, né? Misturando lei com graça, né? Paulo e Pedro até mesmo tiveram ali um contratempo, mas o que eles estavam querendo fazer, né? Eles estavam querendo ali deturpar o evangelho, né? Então, ou seja, Paulo chegou implantando a verdade, disse não, evangelho não é assim, evangelho, e chegou implantando, né, falando ali a respeito da vontade de Deus e da essência do evangelho. Então é muito bom nós conhecermos a verdade de Deus, tá bom? Muito bom nós conhecermos a palavra de Deus. Porque, com certeza, muitas pessoas têm muitas opiniões. E, com certeza, alguns vão dizer exatamente dessa forma. Ah, pastor, você fala assim, mas eu penso assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Diante de Deus, nosso pensamento é negado, tá? Quando se trata das Escrituras Sagradas, nós podemos pensar aquilo que nós quisermos, por exemplo, na nossa casa, num projeto que a gente tem aqui, ou qualquer coisa ali nossa, pessoal. Mas quando se fala a respeito de Deus, nosso pensamento é negado. Tá bom? Eu penso isso aqui da Bíblia, eu acho isso aqui. O nosso achismo também é negado. Prevalece, precisa e deve prevalecer aquilo que o Espírito Santo tem como verdade. Nada pode contrariar o princípio de Deus. O livro de Salmos diz que não há nada acima da palavra, absolutamente nada. A palavra de Deus ela é acima de todas as coisas, acima de todos os dons, acima de todas as coisas está ali a palavra de Deus, tá bom? E deixa eu falar uma coisa para você que não se escandaliza não, já volta no meu estudo, não se escandaliza não, mas até o próprio Deus, ele acaba de certa forma precisando andar pela palavra, sabe por quê? Porque ele tem zelo pela palavra, então ele fala, mas o que ele faz? Ele tem uma linha para se cumprir. Por exemplo, alguém nunca poderia dizer assim para nós, pastor, Deus falou que vai vir no arrebatamento, Jesus falou que vai vir no arrebatamento, mas eu acho que não é bem assim. Nunca isso poderia acontecer. Sabe por quê? Porque ele tem zelo pela palavra dele. Se ele falou, então eu sei que vai acontecer. Então, ou seja, ele acaba andando pela palavra dele. Então, se é. Ele trabalha sempre com certeza. Se sim, 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 sim. Se não, não, então é não, tá? Então, o nosso achismo fica de lado. Pastor, caso Jesus... aqui está, é a pedra de esquina, significa que para chegar ao céu precisa passar por Jesus, como Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim? Sim, exatamente isso, Larissa. Como, por exemplo, ele se coloca como algo principal, e deixa eu ir assim um pouco além. Tanto as pessoas que são de Cristo, elas vão precisar passar até Ele. Aqui, na verdade, nós já começamos a ter que passar por Ele. Nós entregamos nossa vida para Jesus, né? Nós voltamos para Ele, nós deixamos nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus, ou seja, estamos passando ali por Jesus, assim como você disse. Nós, como cristãos, fazemos isso. E lá também, numa segunda vez, nós vamos passar também diante do tribunal de Cristo, mas já com o corpo glorificado, depois do arrebatamento. Quando cada um, não é um julgamento condenatório, tá? Onde cada um vai receber segundo as suas obras, segundo aquilo que fez para Deus e para a glória de Deus. Então, lá também nós vamos passar ali por Cristo, ou seja, Ele é a pedra principal.
Porém, quando nós olhamos lá para Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, mesmo as pessoas que disseram não para Deus aqui na terra, elas também vão passar ali pelo tribunal de Deus, pelo trono de Deus, trono branco, onde ninguém prevalece. Ou seja, de uma forma ou de outra, porque aqui, por exemplo, no nosso tempo, o Senhor está como advogado, né? Mas lá no dia do juízo, para aqueles, ele vai ser juiz, ele vai julgar a causa. Ou seja, não está escrito o nome no livro da vida? Então, essa porta vai estar fechada, né? Lembrando que, a partir do arrebatamento, as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, né? Para as pessoas que não subirem, para as pessoas que ficarem aqui. Então, mas mesmo assim, vai precisar passar, até mesmo aqueles que negaram Jesus, aqueles que não quiseram Jesus, eles vão passar pelo trono do Senhor, com certeza, e vão prestar contas ali, tá bom? Mas algum comentário você pode deixar aí, tá? Eu vou dar mais um toque aqui, daqui a pouco a gente vai estar encerrando com o nosso último comentário, tá bom? Então tá. Olha só, querido, então, quando nós falamos aqui, sabe, quando nós falamos aqui a respeito da necessidade da teologia ser implantada, né, na igreja, quando nós falamos aqui a respeito de um conceito de teologia, quando nós falamos aqui a respeito de isso ser implantado dentro de cada um de nós, olha só, deixa eu abrir um pouquinho assim, um pouco o leque. Eu vou falar um pouco a respeito de interpretação, daqui a pouco eu vou falar assim a respeito do benefício de você realmente ter um estudo bíblico, um estudo teológico, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar para você a respeito do benefício de você ter um estudo bíblico. O que nós entendemos? Nós entendemos a facilidade, por exemplo, o que a teologia faz? A teologia simplesmente facilita, por exemplo, o nosso estudo bíblico. Como eu já disse, algumas pessoas comentam assim, esse negócio de teologia, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não posso banalizar algo que facilita o meu entendimento com relação às coisas de Deus. É como, por exemplo, muitas pessoas banalizam até o amor. Amor é tudo negativo. Quando eu vou estudar, quando eu vou aprender um pouco a respeito de algum assunto, eu tenho que buscar a essência de Deus, na palavra de Deus. Se Deus diz que amor é algo diferente daquilo que o mundo fala, eu preciso acreditar no amor. Eu preciso acreditar naquilo que Deus diz. Então, eu preciso crer nos conceitos de Deus, tá bom? Então eu preciso crer nos conceitos de Deus, tá bom? E naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, quando eu falo a respeito de teologia, nós estamos falando a respeito de uma facilidade para o conhecimento. Nós estamos facilitando o conhecimento para você. Antes de eu entrar na questão da interpretação, vou mostrar algo para você. Eu tenho uma Bíblia aqui da Central Gospel, muito boa por sinal. Ela se chama Temas em Concordância. Bíblia de Estudo Temas em Concordância. Ela não tem comentário, mas ela se explica por si só. Lembra que eu comentei? A Bíblia por si só, ela já muda, já transforma, ela já restaura, ela já salva, ela por si só ali, já faz tudo isso. O que nós fazemos? Nós simplesmente facilitamos o conhecimento para as pessoas. Nós simplesmente explicamos aquilo que a pessoa tem dificuldade de entender. É simplesmente isso. Então, quando nós falamos em teologia, nós precisamos saber realmente a essência disso, qual a intenção realmente disso. O que fazem com isso? Bom, é uma outra história. Hoje estão destruindo até princípio de família, de pais, filhos. Então, eu não preciso acreditar naquilo que as pessoas dizem lá fora. Eu tenho que entender o que Deus pensa disso e o que isso pode me facilitar com relação ao meu conhecimento. Então, quando eu olho para essa Bíblia Temas de Concordância, ela é assim, por exemplo, tem um versículo, tem uma Bíblia e atrás tem uma outra Bíblia na parte de trás. Então, na parte de trás tem todos os assuntos em ordem. Por exemplo, se eu quero falar, por exemplo, sobre sociedade, lá no final da Bíblia tem versículos todos da Bíblia que falam sobre esse assunto. Se eu quero, por exemplo, estudar assuntos de salvação, na Bíblia lá atrás tem tudo que fala a respeito de salvação. É como, por exemplo, algo que eu vou te mostrar aqui, que eu vou, por exemplo, contrariar, infelizmente, algumas pessoas que não concordam com o estudo de teologia. Por exemplo, aqui, teologia sistemática. Você sabe o que a teologia sistemática fala, por exemplo, o que ela diz? Lá na frente a gente vai estudar sobre esse assunto, tá? Só estou mostrando para você aqui agora. Ela, por exemplo, organiza todos os assuntos da Bíblia. É isso. Esse é o conceito de teologia sistemática. Eu vou falar para você vários tópicos e explicar de uma forma mais esclarecida onde ela abrange, as áreas que ela abrange. Mas, por exemplo, ela organiza
todos os assuntos da Bíblia. Por exemplo, você fala assim, por exemplo, eu quero estudar sobre o Espírito Santo, só sobre o Espírito Santo. Através de estudo de teologia sistemática, aqui, por exemplo, você vai estudar somente sobre o Espírito Santo. Você escolhe o assunto, o tema que você quer. Porém, se você encontrar diretamente na Bíblia, você vai ter dificuldade, como eu já disse. A Bíblia é um livro completo, perfeito, mas não posto ali na sua ordem, na sua organização. Nós criamos métodos para estudar. Então, a teologia é uma espécie de um método que nós criamos, né, que foi criado, aliás, para que nós venhamos a realizar esse estudo. Tá bom, querido? Então, teologia é método de estudo ali que facilita para o nosso conhecimento. Tá legal? Então, queridos, tivemos vários problemas, várias complicações hoje para nós começarmos esse estudo. Muita coisa aconteceu, você pode ter certeza que aconteceu aqui. E até agora uma chuva aqui que acabaria atrapalhando o nosso estudo bíblico pelo lugar que eu estou, né? Mas graças a Deus deu vitória nisso, tá bom? Deixa eu ver mais um comentário aqui. Pastor, qual é a mensagem principal da Bíblia? O amor de Deus? Deixa eu responder essa pergunta aqui. Se você tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário, aproveita, tá? Agora a gente está aberto para comentários, tá bom? E para tirar dúvidas também. Então, missionária Patrícia, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, ali na sua mensagem central, é o amor de Deus. O centro, o versículo central, eu posso até chamar assim mesmo, na ousadia, chamar de o versículo principal da Bíblia, ele se encontra em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, pastor, mas como é que você pode dizer a respeito disso? Bom, lá no Jardim do Éden, você percebe que a partir do momento que o homem, quando ele pecou, foi de imediato que o Senhor estava ali se acertando, né? Colocando os pingos nos is ali com os três, né? Com Adão e Eva e a serpente. Mas você percebe que de imediato Deus já deu a resposta. Da semente da mulher sairia alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Você percebe? Então ali já entra a questão graça, já entra a questão amor. Como que diz Adão, você pecou, eu vou ser obrigado a tirar você aqui do Jardim do Éden, por amor a você, porque ele comeu a árvore da ciência do bem e do mal, ele estava em pecado. Se ele comesse a árvore da vida, ele não, é como que se não tivesse perdão, porque a árvore da ciência do bem e da vida, da árvore da vida, aliás, ele poderia comer ali na sua inocência, ali sem pecado algum. Agora, se ele comesse em pecado, é como o apóstolo Paulo mesmo diz lá na ceia, para que a gente não participe do momento da ceia, né, ali de uma forma errada, né, ou sem discernir o corpo do sangue do Senhor Jesus, ou até mesmo em pecado, o sujeito sabe que tem pecado, não que a gente não erre, não peque e não fale, mas o sujeito sabe que está em pecado, ele nunca muda de vida, mas ainda assim ele participa da ceia porque ele acha que, sabe, está certo, para ele tudo bem. Não é bom, não é bom. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, o apóstolo Paulo trata sobre esse assunto com a igreja de Corinto. Eu sempre gosto essa passagem na Santa Ceia, no momento de ceia do Senhor, e justamente por isso, tá? Então por amor, Deus tirou o casal do Jardim do Éden e pôs anjos lá guardando, né, com espada inflamada, guardando a entrada do jardim, para que eles não entrassem e porventura viessem a comer a árvore da vida. Ou seja, então você percebe que até então ele já começa a mostrar o amor e de uma forma, sabe, sobrenatural, a ponto de ele ter um propósito, um projeto para Adão e Eva ali, mas ele mudar esse projeto por amor ao homem. Aí você percebe que tantas coisas aconteceram ali de Deus por amor ao homem, né? E continua acontecendo, né? Nós somos prova clara disso. Tá, e deixa eu ver mais um comentário aqui, se tem mais algum comentário. Então, voltando aqui, né? Então nós entendemos e nós vemos justamente a concretização do amor de Deus está em Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 16. Tá? Você vai encontrar lá a concretização do amor de Deus. Então, de repente você pode pensar assim, pastor, eu achei que você ia falar alguma coisa assim extraordinária. Não tem nada de extraordinário, na verdade. Muitas vezes as pessoas dificultam o entendimento, não sei se para mostrar intelectualidade. Talvez você tenha tentado ler algum livro e com palavras difíceis, palavras assim, todas, sabe, complicadas. Você tem que ler algum livro com algum dicionário, sabe, acompanhado. Já passou isso por você? Na introdução, já precisa de um dicionário para você acompanhar a leitura. Então, justamente. E aí você encontra a NVI, que é uma linguagem intermediária, você encontra a tradução de hoje, que é uma linguagem assim, muito mais simplificada. Então, a intenção nossa é simplificar a linguagem da teologia, trazendo tudo isso para você, tá bom? No final de tudo isso, a gente vai ter aí
muita coisa boa. A gente vai ter aí também um bate-papo, tá? A gente vai separar um desses intervalos para a gente fazer um bate-papo, só dúvidas assim a respeito de assuntos. Vai ser bem interessante, vai ser bem legal, tá legal? Querido, não se esquece, as dúvidas deixa lá no grupo, tá bom? Para a gente estar também criando um estudo sobre essas dúvidas, tá? Que você tiver, a sua dúvida vai se transformar num vídeo especificamente sobre o assunto, tá bom? Então, se você deixar alguma pergunta lá e você para essa pergunta, vou criar um estudo com base bíblica e tá postando lá, tá bom? E mandando o link para você, tá bom? Então tá. E, amado, eu fico por aqui, tá bom? Eu fico por aqui e foi muito bom estar aqui com vocês, esse tempo, esse momento, foi muito bom mesmo. E algumas pessoas não puderam estar aqui com a gente na noite de hoje, mas na próxima terça-feira, não se esqueça, tá? Terça-feira que vem nós estaremos aqui junto novamente. De repente você pode pensar assim, pastor, a gente vai estar no mesmo sistema terça-feira, assim, do mesmo jeito? Não se preocupe, na terça-feira, ou normalmente nós estamos no Facebook, ou normalmente ali no canal da igreja, mas eu sempre mando o link. Eu creio que pelo Facebook ser mais fácil, acesso a outras pessoas também, porém, deixa eu falar uma coisa para você. Mas eu mando o link para você, quando a gente for começar a aula, eu mando o link para você, tá? Porém, muitas pessoas podem estar assistindo e até mesmo, de certa forma, participando, mas o material de apoio, certificado no final da conclusão do curso e também tantos outros materiais, aliás, de suporte, somente as pessoas que estiverem no grupo e que se inscreveram, tá? Hoje tem gente se inscrevendo ainda, e que se inscreveram que vão estar recebendo todo esse material. Tá bom? Somente essas pessoas. Os outros vão estar participando sim, claro, tem toda a liberdade, porém, somente as pessoas que entraram, né, juntamente conosco aí nessa caminhada aí desse ano, vão estar recebendo esse material de apoio, de suporte, tá bom? Querido, eu fico por aqui, tá bom? Que a graça, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus e nos encontraremos na próxima terça-feira ou até mesmo no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Até lá. Obrigado pelo carinho e pela atenção.